na sua visão, assim, quais os principais motivos, na sua opinião, que levam ou que podem levar alguém a abandonar a igreja, abandonar talvez a Cristo e abandonar o cristianismo? Abandonar a igreja, Cristo e cristianismo. São praticamente uma pergunta em 3 dimensões. Porque tem gente que diz assim, eu abandonei a igreja, mas já estou com Cristo. Enfim, o que é que leva na sua mente alguém se afastar, abandonar desde a igreja, Cristo e o cristianismo, na sua visão? Olha, essa é uma big pergunta, hein, professor Marcos? Grande mesmo. Eu diria que... Olha, essa é uma big pergunta, hein, professor Marcos? Grande mesmo. Eu diria que esta pergunta que você acaba de elaborar, ela é tema exclusivamente ela para uma entrevista. Total. No mínimo, a gente fazer verdade. Não uma entrevista, mas um diálogo mesmo aqui entre nós, aqui, pelo menos uma hora, verdade. Né? Mas eu vou tentar sintetizar. E para mim esta pergunta, professor Marcos, ela é muito interessante porque eu mesmo, como homem da igreja, vivi profundas crises ministeriais, eu vivi um profundo desencantamento institucional, eu levei muito a sério, professor Marcos, a ideia de eu mesmo me tornar um cristão à parte da instituição. Eu ponderei muito seriamente nisso. Mas uma coisa interessante, professor Marcos, essa crise foi fruto justamente de uma paixão pela igreja, ou por um ideal de igreja, e por perceber que esse ideal ele foi se perdendo com o passar do tempo no movimento evangélico, né, em diversos aspectos. Não foi a minha escolha, eu continuo membro da Assembleia de Deus, sirvo como obreiro na minha igreja local. Estou lá desde fevereiro, já tive a oportunidade de trazer saudações, proferir estudo bíblico, né? E até acredito que não estou servindo mais lá, porque eu não tenho estado próximo, né? Devido à minha rotina, como mencionei anteriormente. Então a minha crise, professor Marcos, nunca foi uma crise de fé. É interessante isso. Eu nunca sei, será que Deus existe? Será que tudo isso é real? Não. Eu sei que tem pessoas que passam por isso, mas não foi o meu caso. E eu acredito que não foi o meu caso, professor Marcos, em grande medida. Eu vejo a experiência pentecostal como uma experiência muito marcante, uma experiência muito profunda. A gente convive, às vezes, com situações que escapam a uma explicação racional. E que nós, pentecostais, até tratamos, a gente se encanta com isso, mas a gente até trata com certa naturalidade, porque a gente está... Naturalidade. Isso entre aspas, a gente está acostumado a ver isso, né? Então, assim, é aquela pessoa que Deus usa para falar com você, a pessoa não sabe de nada que está passando na sua vida, e ela dá detalhes, ela fala coisas que vão acontecer depois na sua vida. E acontece. Situações que acontecem que não estão na sua administração, fazer acontecer, professor Marcos, entende? Então você olha e fala assim, não, só uma mente divina realmente para... É uma experiência magnífica, né, irmão? Vou explicar isso, é muito marcante. Teve algum especial aí, depois conte. Rapaz, eu tenho a coleção, né, professor? Eu tenho uma coleção, mas se tivermos tempo, eu vou contar um aqui em particular. Então, assim, professor Marcos, a minha experiência não foi, assim, uma crise de fé, mas foi uma crise institucional. Eu me desencantei muito ao começar uma mente que se abre, professor Marcos, ela não encolhe mais, né? Você começa a olhar as coisas de maneira mais profunda, mais holística, você começa a questionar algumas coisas. Então eu acho que o que leva muitas pessoas a abandonarem a instituição, a igreja, vamos dizer assim, eu acho que esse é um dos fatores, esse desencantamento, né? Então eu vejo, tem muitas pessoas que, quando elas se deparam com a corrupção no ambiente religioso, as comunidades de fé evangélicas, professor Marcos, elas por vezes são comunidades violentas, né? Violentas em que sentido? Nem tanto no aspecto físico. Acho que a gente poderia, assim, eu mesmo não saberia dar um exemplo recente aqui de agressão física, por exemplo, alguém que foi agredido fisicamente dentro de um templo evangélico. Não é a nossa cultura. Não é. Mas a violência simbólica ela é muito forte. Né? Então, a gente convive com uma violência simbólica em relação aos usos e costumes, que você está de barba, sem barba, você está de calça,
a questão do divorciado, por exemplo, nas igrejas evangélicas, né? A despeito do seu posicionamento, professor Marcos, eu não sei qual é o seu posicionamento sobre a questão do divórcio, mas acho que você há de convir comigo que o divorciado, ele é muito discriminado na igreja evangélica, né? Então, assim, é uma cultura que a gente tem, né, a questão do homossexual na igreja evangélica. Então, a gente convive com uma violência simbólica muito grande. Então, a uma certa altura, né, as pessoas elas começam, então, a não conseguir se manter mais ali, né? Mas eu acho que esse não é o único fator, professor Marcos. Eu acho que há outros fatores também envolvidos nessa questão. Eu acho que a gente deve considerar aqui o fator do próprio esfriamento da espiritualidade. O evangelho, ele requer de nós mudanças, né? Mudanças, ele requer um comprometimento. Existe uma certa radicalidade no evangelho, né? Então, por exemplo, quando Jesus fala, olha, se alguém lhe bater numa face, oferece a outra, né? Você quer algo mais radical do que isso, né? Então, assim, você fazer isso na vida, né? Caminhar. E eu vejo muitos crentes que têm uma dificuldade enorme, professor Marcos, de perdoar, de caminhar a segunda milha, né? Eu tenho pessoas queridas, assim, pessoas importantes na minha vida, que deixaram de falar comigo por questões, assim, banais, que eram superáveis, né? E coisas simples, não estou nem entrando... eu não estou nem entrando no mérito aqui, professor Marcos, de quem acertou ou quem errou na questão. Para mim isso não é o mais importante. O mais importante seria nós superarmos e continuarmos sendo amigos, né? E não foi possível, crente, mesmo né? eu indo a pessoa, exato, mesmo eu indo a pessoa, falando, tentando uma reaproximação. Então, eu acho que tem vários fatores envolvidos, professor Marcos. É uma questão bem ampla. Não dá para a gente trazer maturidade uma resposta espiritual. Há questões de maturidade espiritual. Eu vejo pessoas que abandonaram a igreja por questões triviais. Você iniciou aqui a nossa entrevista falando algo interessante. Muitas pessoas hoje se aproximam. Não, sim, quando você falava sobre motivações erradas em relação à igreja, né? Então eu vejo que muita gente olha para o púlpito como forma de autopromoção. Eu vi uma geração de jovens pentecostais se aproximar do ministério da pregação com uma motivação totalmente errada, professor Marcos. Eu quero ser pregador. Por que eu quero ser pregador pentecostal? Porque isso me dá agenda. Porque isso me dá cachês, ofertas boas, né? Então aquele sentimento de serviço, de ministério, né, da minha época quando jovem, eu quero pregar a palavra de Deus, o evangelho, eu quero levar isso para outras pessoas, né? Esse evangelho que transforma, então isso foi se esvaziando. E aí as pessoas acabam se frustrando, porque vão para a igreja com essa motivação, né? E isso acaba gerando uma aproximação que é utilitária, que é pobre e que não gera uma vida cristã profunda e acaba muitas vezes de fato demandando isso, né? A pessoa acaba de fato se afastando da comunidade de fé porque ela não alcança isso, ela se frustra, né? Eu não fiquei famoso, eu não tive o apoio que precisava. Então, assim, é uma relação utilitária. Esse utilitarismo, quando não é alimentado, né, ele pode debandar nisso, que é o abandono da comunidade de fé. Ou seja, eu não olho a comunidade de fé com a visão de serviço. Né? Eu estou aqui para servir essa comunidade. Né? É uma visão utilitária. E isso pode, de fato, refletir aí no abandono da comunidade. Eu acho que tem vários fatores envolvidos. É uma questão bem ampla. Entendendo. Né? Ótima resposta, né? Graças a Deus. Então, para abandonar o cristianismo ou Cristo em si, seria em si uma falta de convicção diante de Deus, uma imaturidade, por banalidade, deixar igreja, Jesus. Como eu ouvi algumas pessoas, eu deixei Jesus porque nada aconteceu na minha vida, eu fui lá com aquela ideia de receber e não de entregar. Consumo religioso, né, professor Marcos? É porque, infelizmente... O produto não me atendeu, eu deixo, né? Sim. Infelizmente, lamentavelmente, eu vou falar uma frase agora que, infelizmente, não vou dizer todas, que eu não sou Deus, mas algumas experiências neopentecostais, né, igrejas neopentecostais, diferentes das nossas igrejas pentecostais, talvez 90%, algumas em evidências aí que eu não vou citar o nome, o bom entendedor, minha palavra basta, que está o tempo todo dizendo, vem aqui que Deus vai te dar. Não se abre a Bíblia para pregar a palavra de Deus, mas falar sobre questões de financeira, vem aqui, entrega essa porcaria dessa Hilux tua, que Deus vai te dar uma Ferrari, entrega não sei o que, a tua casa, a chave do teu apartamento, Deus vai te dar... Então assim, esse evangelho não existe na Bíblia, nunca existiu. Então esse tipo de evangelho pregado em igrejas 90% neopentecostais, a torta à direita explicitamente faz com que quem estiver de fora diz, eu quero esse Deus aí.
e eu dou algo em troca e Deus me dá outra coisa. Então eu conheço pessoas que abandonaram a igreja, abandonaram o Cristo, abandonaram o cristianismo, ficaram em casa, não estão nem aí mais. Por quê? Por causa dessas experiências traumáticas de entrar numa instituição que está só ofertando, parece a empresa de Cristo, universal de Cristo. Aqui, tome. Aí a pessoa vai naquela desejo, passa um mês, 2. Eu conheço uma pessoa que perdeu uma casa todinha só entregando à igreja. E tenho certeza que na sua igreja, na minha igreja, isso nunca aconteceu. Diz assim: traga aqui o carrone, o seu carro que você comprou novo, traga aqui para a casa do Senhor. Não, nossa, professor Marcos, é bacana você falar isso, porque eu vejo assim, numa tendência geral, mas sem generalizar, eu vejo o movimento evangélico muito adoecido. Mas é interessante você falar isso, por quê? Porque tem muitos pastores sérios. O Marcos é impressionante a forma, por exemplo, como o meu pastor atual trata essa questão de dízimos e ofertas. A forma como se recolhe dízimos e ofertas na minha igreja é muito interessante. Há uma discrição, não existe esse apelo, pelo menos não nos cultos que eu vi acontecer. Envelope da fé, traga um envelope gigante não, aquele apelo. E você, numa comunidade de fé, liderado, né, tendo uma liderança assim, professor Marcos, você se sente até mais, como posso dizer, mais feliz em contribuir financeiramente, porque você percebe que em alegria, né? Com mais seriedade, exatamente, a noção de que essa contribuição vai voltar para a comunidade de fé, não vai ser usada para enriquecer um ou outro, como nós vimos acontecer, como nós vemos acontecer. Mas veja, professor Marcos, eu acho que é importante um adendo à sua fala, que se me permite, claro. Sim. A teologia da prosperidade, que acaba servindo de base teológica para esse tipo de abordagem financeira nas igrejas evangélicas, ela é um problema, digamos assim, as sementes dela se encontram mesmo em igrejas que estão mais alinhadas com o pentecostalismo clássico. Eu tenho notado isso. Eu vejo, por exemplo, eu até costumo dizer, professor Marcos, que a Assembleia de Deus, na sua teologia oficial, ela rechaça a teologia da prosperidade. Mas o momento do ofertório muitas vezes é marcado pela mecânica da teologia da prosperidade. A gente vê muito isso. Eu digo assim porque, conquanto na minha igreja local essa não seja uma realidade, mas já passei em muitas igrejas, né, professor? Então, assim, conheço muita gente, então a gente sabe como é isso. Aí quando chega no momento da oferta, o que a gente ouve muito? Olha, dá a sua contribuição, dá com alegria, porque a Bíblia diz que quem dá com alegria. Aí se usa ali o texto de Coríntios, quem dá a sua oferta que Deus vai multiplicar 10, dá porque Deus vai multiplicar. Percebe, professor Marcos? Então, assim, é o condicionamento, às vezes é sutil, mas essa mecânica da teologia da prosperidade de troca com Deus, então você gera na comunidade de fé um sentimento errado em relação à contribuição financeira, que não é o sentimento bíblico de liberalidade. Ou seja, eu dou porque eu amo, porque eu tenho alegria em contribuir, porque o Senhor me abençoou. Aí a gente lembra da fala de Jesus: melhor coisa é dar do que receber. Porque se eu estou dando, professor Marcos, é porque eu não preciso, é porque eu tenho em abundância. Verdade. Né? Então, assim, gera um sentimento errado, né? Eu vou dar porque Deus vai me dar 10 vezes mais. Aí se Deus não dá 10 vezes mais, acontece isso que você acabou de falar. Porque eu me frustrei, porque eu tinha uma expectativa e não aconteceu. Mas a sua expectativa era utilitária. Era uma expectativa equivocada, não bíblica, né? E para encerrar aqui essa fala, professor Marcos, vale lembrar, é uma nota exegética, né? Vale lembrar que esse texto lá de Coríntios, quando Paulo fala sobre isso, né? Deus ama o que dá com alegria e tal, a gente precisa olhar para o contexto, porque o contexto ali não é de troca, não é de barganha com Deus. O contexto ali é de miséria. São cristãos que estão passando dificuldade, ele está escrevendo aos coríntios pedindo que eles contribuam para ajudar quem está passando necessidade. Né? E ninguém fala isso, né, pessoal? A gente vê o pessoal usa esse texto à torta e à direita, mas eles não falam do contexto. O contexto ali é solidariedade. Eu sempre digo, professor Marcos, essa é uma frase minha mesmo. A frase é a seguinte: evangelho que acumula e não compartilha não é evangelho. Ótimo. O evangelho, ele angaria, ele acumula para compartilhar, ele multiplica para compartilhar. Se ele multiplica para acumular, ele não é evangelho. Ótima reflexão. Essa é uma questão muito séria que a gente precisa resgatar. Ótimo, exatamente. E principalmente quando ele se utiliza de Filipenses, né, 4:13,
13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não entendo que o próprio Paulo está falando aos Filipenses, e se utiliza ali, eu posso todas as coisas, e pode, o que é esse poder de Paulo aí? Eu posso passar por todas as coisas, mas eu tenho Deus, eu tenho Cristo que me fortalece. Eu posso passar pela miséria, eu tenho Jesus que me fortalece. Eu posso passar pela riqueza, eu tenho Jesus que me fortalece. Não importa, eu posso passar por todas as coisas, mas eu tenho Jesus que me fortalece. A exegese bíblica, a hermenêutica bíblica desse texto de Filipenses é isso. Não nada mais dizer assim, eu posso todas as coisas no sentido do dinheiro, de dizer que eu vou fazer isso, eu quero um avião hoje, eu posso, e eu vou conseguir, porque Deus vai me dar. Poxa, e Deus tem a obrigação de me entregar, exato. Isso dá margem para muita confusão financeira, né, professor Marcos? Porque confiança, o pobrezinho dali está com uma confiança no texto que está sendo falado, pregado, e ele vai dar o seu melhor ali, eu posso, aí ele se frustra. Mas isso acontece, eu acredito, na minha visão de experiência de 38 anos de crente, conhecedor de várias igrejas e muitos irmãos que eu passei na minha vida, que se frustraram. Eu digo, por quê? Eu perguntava muito, eu sempre fui de perguntar. Eu já deu para perceber, né? Eu pergunto mesmo, gosto de perguntar, eu sinto essa necessidade de ser esponjinha, de puxar para te entender. Perguntas não é para te intimidar, é para te entender melhor. Eu acho que perguntas para intimidar o outro nunca deveria ser, mas para entender o outro, para se colocar no lugar do outro. Então algumas pessoas que estavam, Rony, em igrejas infelizmente neopentecostais, que é explícito. É explícito. Você sabe muito bem, liga a televisão agora e você vai ver. A própria Universal declara isso. Declara, exatamente. Né? Ela declara abertamente. Sim, não é? E os outros ficam assim, tal, venha, tal, não tem nada de Bíblia só ali, você tem que entregar, venha, me diga o que aconteceu com você. Ah, não sei o que, tal, não sei o que. Aí quem vê, quem é certo, quem é ateu, sabe o que acontece, irmão? Se afasta mais de Deus por conta dessas igrejas. Atrapalha o reino de Deus. Sim. Exato. Atrapalha eu e você de evangelizar uma pessoa cética e dizer assim, a tua igreja é evangélica, é tudo igual, calça 40, é tudo a mesma coisa. Como assim? Ah, vocês são enrolões, olha aqui, ó. O rapaz deu toda a casa dele, ele perdeu, tá na miséria por conta dessa igreja que roubou fulano, ciclano. Gente, como assim? Aí você depois vai entender, porque o todo é feito por partes. E o todo está sendo contaminado por uma parte. A gente sabe muito bem. Aí eu podia botar até em porcentagem aqui. 90% de igrejas neopentecostais, infelizmente, não prega a palavra de Deus. É só barganha. Venha, Deus vai te dar. E 10% de igrejas evangélicas, que no seu contexto histórico, se foram sérias, hoje em dia estão se desvinculando e pregando, como você falou aí, uma teologia da prosperidade. É uma abertura, exatamente. É verdade. Professor Marcos, a sua fala ela é importante. E a gente precisa, até é interessante você mencionar isso, porque essas comunidades de fé neopentecostais, elas recebem muita gente que vai ali e que são pessoas sinceras, professor. Chegam ali na sua simplicidade, na sua confiança em Deus, né? Sua entrega. Sim. Não se ofenda não quero passar com um ar de arrogância, né? Mas existe uma precariedade de conhecimento bíblico por parte dessas pessoas, até compreensível, né? Tem pessoas que vão ali que muitas vezes nunca foram frequentadores de igreja, não estão familiarizados com a leitura da Bíblia, e vão ali num desejo sincero, até de contribuir, inclusive, mas acabam sendo, digamos assim, seduzidas por um discurso que aparentemente é atraente. E muitas vezes também são vários os casos de pessoas que chegam ali, professor, e que quebraram na empresa, que perderam o emprego, que estão desesperadas, que não sabem o que vão queimar o restinho que tem na fogueira santa. Exato, e vão ali em busca de uma ajuda, vão ali em busca de uma palavra de esperança e se deparam com promessas de mundos e fundos. E o Evangelho não é isso, professor Marcos, o Evangelho não é isso. Aliás, o Evangelho ele está bem longe dessa visão acumuladora. A verdade é a seguinte, professor Marcos, nós vivemos numa sociedade que fomenta o consumo em diversos aspectos, inclusive o consumo religioso. Né? Então a gente acaba... Eu vou dar um exemplo pessoal, se você me permite. Pode ficar à vontade. É impressionante assim, o escândalo social que eu provoco aqui na minha região. Eu vou explicar isso. Né? Eu provoco assim, um escândalo social aqui muito grande.
caramba, mas o Rony é professor efetivo na rede municipal de educação, o Rony está fazendo um doutorado em teologia, o Rony não tem um carro, o Rony anda a pé. Eu vejo as pessoas assim, com aquele olhar, o cristianismo assim, dele não está sendo tão forte. Não, de decepção quando eu falo, não, eu vou pro ponto ali pegar o ônibus, ou eu estou de Uber. Porque a pessoa olha assim, você não dirijo. O que? Você não dirige? Não, não dirijo. Eu também não tenho superpoderes, eu também não consigo me camuflar como Batman, né? Eu também não consigo voar, como diz o Cortella, né? Eu também não boto ovo. Tem muita coisa que eu não faço, entende? Então, assim, as pessoas colocam essa expectativa, né? Tá, mas ninguém me pergunta como eu vivo sem carro, né? Mas quando, eventualmente, professor Marcos, alguém me pergunta, aí eu respondo, falo, olha, o carro em algumas situações me faz falta, claro, tem a sua utilidade, é óbvio, mas eu vivo bem sem o carro. E por que você não tem um carro? Bom, eu não tenho um carro porque eu tenho algumas prioridades na minha vida. Eu tenho alguns projetos de vida. Você tem objetivos, né? Eu tenho objetivos bem claros, bem definidos. E com o salário que eu ganho hoje, eu não consigo conciliar. E por isso eu tenho que fazer uma escolha. Então, se eu tiver o carro, eu vou ter que abrir mão do doutorado. Eu prefiro abrir mão do carro e ter o doutorado, né? Se eu tiver o carro, eu vou ter que abrir mão do financiamento da casa própria. E eu não quero abrir mão do financiamento da casa própria. Eu prefiro ter a casa e continuar andando de Uber e de ônibus. Percebe, professor Marcos? Então, esses condicionamentos, a gente vai... Tem pessoas que, para atender essa expectativa social, elas destroem o próprio orçamento familiar, dão um passo maior do que a perna. E aí, nisso aí, vai a sua saúde emocional, vai o seu sono, vai a sua paz, vai o casamento, né? Então, eu vejo muita gente chamando de ato de fé atos de imprudência. Imprudência. Verdade, você falou uma coisa fundamental. Exatamente, a incapacidade de fazer um orçamento financeiro, um levantamento, de avaliar, e chama isso de ato de fé. Não é ato de fé. É ato de imprudência, né? Aí... Eu sempre digo, professor Marcos, Deus nos deu a Bíblia e o bom senso. É verdade. Então, tem coisas que você tem que sentar, avaliar. Não é Deus mandar um anjo para falar com você. É bom senso. Não é Deus levantar alguém, meu filho, assim. Não. É você usar o bom senso, pensar, refletir e avaliar. Você me fez lembrar aqui uma antiga, não uma antiga pregação, mas de uma pregação de uns 4, 5 anos atrás, que eu assisti de Silas Malafaia, que a mulher foi dizer para ele, pastor, Deus me abençoou. Aí ele disse, foi? Com o que, minha filha? Com cartão de crédito. Aí ele olhou assim, e você não estava desempregado? Foi, mas Deus mandou o cartão para mim, então ele me abençoou. Ele disse, meu filho, isso aí não foi Deus não, foi o cão, que você está apertado, devendo a Deus do mundo, para que o cartão? Para eu comprar. Sim, sim. Então, aí ele falou, olha minha filha, deixa eu explicar uma coisa para você, vou fazer igual o meu sogro falava, cartão é comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. Exatamente, sabedoria. Aí ela ficou olhando assim. Não, é muito interessante, eu tinha 3 cartões de crédito, me davam um limite total de 15 mil reais. Aí eu fui e amassei um de 6 mil. Eu tenho 2 que me dão um limite juntos de 9 mil, mas eu não ganho 9 mil. Às vezes as pessoas enchem a boca para falar, para dizer, olha, eu tenho 20, 30, 40, 50 mil de limite, mas quanto você ganha? 1 mil. Então, para que 50 mil? Exato, então a grande questão é, eu posso dar esse passo, né? Então eu acho que a vida cristã é uma vida de fé, não de fideísmo cego e irracional. Exatamente. Deus nos deu bom senso, a gente precisa pensar, ponderar, e usar essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu, que foi a razão. É verdade. Isso é fundamental. Meu irmão, eu nem sei quanto tempo que a gente tá aqui, que a conversa tá muito, muito, muito boa. Não imaginava tanto. 54 minutos já, professor Marcos. Quando a conversa é boa é assim, passa rápido, né? A conversa tá muito boa demais e a vontade é passar a madrugada aqui. Eu vou adiantar algumas perguntas que eu queria fazer para o irmão, para não tomar tanto tempo do irmão também, que eu fico muito feliz em tê-lo aqui. Você não sabe o quanto Obrigado, especial esse também. momento aqui para mim, para minha pessoa. E sobretudo para o pessoal do canal que vai consumir esse conteúdo depois, fragmentado e depois de forma completa. Meu irmão, por que alguns cristãos, na sua visão, eu vou fazer o seguinte, falar sobre a academia. Na sua visão, a academia
e a docência desses professores, mestres, doutorados, eles levam mais perto eu e você de Deus, a Cristo, ou nos afasta? Você acha que a academia, ela nos afasta de Deus, nos aproxima de Deus? Os mestres têm em sua essência nos afastar ou nos afastar ou nos aproximar mais de Deus, de Cristo e da palavra, na sua visão?